Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E a gente vai trazer aqui as principais informações do Internacional nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Tem jogador voltando ao time titular e com condições de jogo. O Inter já em Curitiba. 4 novidades para o técnico Eduardo Cudê, o árbitro do clássico Grenal 4-4-2 no Couto Pereira no próximo final de semana. Tem também informação importante sobre o estádio Beira-Rio. A data de retorno foi oficializada pelo Internacional e também tem anúncio próximo de acontecer envolvendo o Inter e eu vou te contar tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui estamos chegando aos 65 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece, e já faz a tua fezinha pro Grenal. Rapaziada, o Internacional já está em Curitiba, palco do clássico Grenal 442 do próximo sábado, tá? Próximo sábado, 5h30 da tarde, no Couto Pereira, estádio do Curitiba, lá no Paraná. Um jogo com mando do rival, um jogo com mando do Grêmio, que ainda não tá com a sua arena pronta e por isso tá mandando seus jogos, lá no Couto Pereira. Hoje, depois da vitória contra o Corinthians ontem à noite, um golaço do Wesley, o Inter nono colocado do Brasileirão com 14 pontos, está 6 pontos do líder Botafogo, com 2 rodadas a menos para serem cumpridas contra o Cruzeiro em Belo Horizonte fora de casa e contra o Juventude, jogo que tem mando do Internacional. O Inter fez o que tinha que fazer, venceu o Corinthians e chega no Grenal, pelo menos neste momento, numa situação melhor do que o seu maior rival. De ambiente, o Grêmio vem de uma derrota pesada para o Fortaleza lá no Castelão, no Ceará. O Inter vem de uma vitória contra um grande rival nacional, que é o Corinthians. Então é correto sim afirmar que o Inter chega numa condição um pouco, pelo menos, melhor em relação ao seu rival. O Inter hoje se reapresentou no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, lá em Florianópolis, Santa Catarina. E o Cudê teve grandes novidades, tá? René, Thiago Maia e Alan Patrick treinaram com bola com o restante do grupo. Estão à disposição do Cudê para o clássico. Claro, o Inter vai tratar o Alan Patrick como uma dúvida maior do que realmente é. Mas o Cudê até falou na coletiva de ontem. O Alan Patrick está bem fisicamente, está melhor do que o Luca, por exemplo. E olha que o Alan Patrick teve um estiramento na coxa. O Luca teve só um desconforto na coxa. Então, ainda assim, o Cudê deixou claro que a condição física do Alan Patrick é boa e melhor em relação à do Luca. Então o Alan Patrick deve ir para o jogo. O René foi poupado e o Thiago Maia teve um trauma no tornozelo direito, não foi uma lesão mais grave, então também deve ir para o jogo. Então René, Thiago Maia e Alan Patrick à disposição do Cudê, saindo do departamento médico. E mais o Vitão, que está voltando de suspensão. São ótimas novidades para o técnico do Inter para o Clássico Grenal, e esses 4 jogadores devem começar o Clássico 442 do sábado no Couto Pereira. Agora à noite o Inter viajou para Curitiba, já chegou por lá, está hospedado no Hotel Redson, no Batel, em Curitiba. Eu vou daqui a pouco, tá? Eu tô embarcando daqui a pouco com a Bandeirantes. A gente vai estar amanhã fazendo toda a cobertura no 94,9 FM da Rádio Bandeirantes, nas nossas lives no YouTube, no Rádio Bandeirantes Poa, trazendo todos os detalhes e bastidores direto de Curitiba, onde vai acontecer o Clássico Grenal. Amanhã o Inter faz uma última atividade no CT do Caju, CT do Atlético Paranaense, e aí fica concentrado, totalmente concentrado para o Clássico do final de semana. Bom, hoje também foi definida a arbitragem para o Clássico Grenal. Ramon Abate-Abel, árbitro FIFA do estado de Santa Catarina, vai ser o responsável por apitar o Clássico do final de semana. Ele apitou 2 jogos do Inter no ano passado, tá? Uma derrota do Inter em casa contra o Atlético Mineiro, foi um jogo ali que estava entre um dos jogos da Libertadores, não me recordo se era Bolívar ou Fluminense, quartas ou semifinais, que o Inter jogou com reservas e tomou 2-0 para o Atlético Mineiro. Teve até uma expulsão do Hugo Malo, em um lance mais forte que ele chega dando um carrinho com a sola da chuteira no jogador do Galo, e apitou a vitória do Inter por 2-1, aquele domingo de manhã. Mano Menezes, técnico do Inter, Sampaoli, técnico do Flamengo, os 2 golaços do Maurício, aquela vitória do Inter. Em 24 ele ainda não apitou nenhum jogo do Internacional, vai ser Ramon Abate-Abel, árbitro FIFA do estado de Santa Catarina, que vai comandar o Clássico Grenal no final de semana. Bom, outra informação muito importante no dia do Internacional foi a confirmação
do retorno ao estádio Beira-Rio. O Inter hoje confirmou as datas da terceira fase da Copa do Brasil, que o Inter enfrentará o Juventude, jogo que era para ser lá antes da enchente, que foi adiado, lembra? O Juventude, no dia que estoura a enchente aqui em Porto Alegre, estava vindo para cá para o jogo contra o Internacional, não rolou jogo, depois fechou tudo de estradas, enfim, foi um caos, o futebol gaúcho acaba ficando paralisado e os jogos adiados. Agora serão cumpridos esses 2 jogos de ida com o mando do Inter e volta com o mando do Juventude da terceira fase da Copa do Brasil. Só que tem uma mudança aí. Esses jogos seriam no dia 3 e 13 de julho. Porém, esses jogos serão no dia 10 e 13 de julho. 3 dias de diferença entre um jogo e outro, tá? E aí vem o grande detalhe. O Inter confirmou o jogo da ida, que é com seu mando, no estádio Beira-Rio. A volta do Inter ao estádio Beira-Rio não será nesse jogo. Esse é o detalhe. O Inter tem um jogo 3 dias antes do dia 10, dia 7, num domingo à noite às 8h30 pelo Brasileirão contra o Vasco da Gama. Esse jogo deve ser também confirmado para o Beira-Rio. O Inter queria confirmar o jogo do dia 3, que seria contra o Juventude, já no Beira-Rio. Então do dia 7 possivelmente vai ser confirmado no Beira-Rio contra o Vasco. No dia 10 também no Beira-Rio contra o Juventude, uma quarta-feira à noite, às 19 horas, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E aí o jogo de volta no dia 13, num sábado, às 4 horas da tarde, no Alfredo Jaconi, tá certo? Gente, quero trazer agora alguns detalhes sobre o anúncio que está próximo, que é da venda do Maurício. O Kudê confirmou ontem na entrevista coletiva que o Maurício está vendido. E, de fato, está vendido para o Palmeiras. 7 milhões de euros fixos pelos 50% do Inter e mais 1 milhão de euros em metas que serão atingidas. Campeão no Palmeiras, atinge a meta. Convocado pela seleção brasileira, atinge mais uma meta. Fez tantos gols, decidiu o título, enfim. Metas que tem geralmente, são sempre detalhezinhos burocráticos em contratos de atletas com os clubes. Inclusive me passaram que o Felipe D'Alegrave, que é diretor do Inter, hoje cuida do departamento jurídico, né? Ele era do jurídico do Inter, hoje é um diretor de futebol na nomenclatura que cuida do ambiente mais jurídico do Internacional. Felipe D'Alegrave está cuidando desses detalhes pelo que me passaram e deve ser oficializado nas próximas horas. E aí todo mundo tem me perguntado, tá, Lucas, quem é que vai ser o substituto do Maurício? Gente, o Inter olhou para o Sérvio. 26 anos, argentino, trabalhou com o Kudê no Rosário, no Celta. O Kudê levou ele para o Celta de Vigo. O Inter tentou trazer quando ele estava no Benfica, depois de sair do Rosário Central, e o Kudê era técnico do Inter na primeira passagem, em 2020. O presidente Barcelos, na época, era vice de futebol do presidente Marcelo Medeiros. O Inter tentou, mandou gente para Portugal para negociar com o jogador, não rolou o negócio, porque pediu muita grana na última hora. É um jogador que sempre esteve no radar do Internacional. Só que eu ouvi de pessoas do clube que não é garantido que o Inter vai trazer o substituto para o Maurício. Que o foco da próxima janela é mais um zagueiro para o elenco e um lateral direito, possivelmente. Porque não sabe se o Bustos vai ficar, o que vai acontecer, vai ter a proposta, o Bustos quer ir para a Europa. Então, as prioridades são para o setor defensivo. Que sim, o Inter está olhando essa posição, um substituto para o Maurício, mas quer se aparecer um bom negócio de oportunidade. O Inter não vai à louca no mercado, às pressas, para buscar esse substituto. Tá certo, gente? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.